Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que essa disputa que vai acontecer no Brasil aqui neste ano de 2022, mais precisamente no segundo dia do mês de outubro deste ano, posso dizer sem dúvida para vocês que essa será a disputa mais importante acontecendo no mundo neste exato momento. Obviamente, a gente tem lá nos Estados Unidos também importantes disputas ali, mas não é uma disputa de executivo, é uma disputa do legislativo. Teremos aquela disputa de meio de mandato, também é muito importante lá nos Estados Unidos. Mas eu arrisco dizer que a disputa no Brasil será ainda mais importante, uma vez que o mundo inteiro sabe que diante dessa crise sanitária, crise energética, crise alimentícia, o Brasil pode trazer essa solução. E nós vemos que nos Estados Unidos, quando aconteceu a última grande disputa, a última disputa mais importante, aconteceram coisas estranhíssimas, você deve se lembrar. Talvez no último ano de 2020, quando você viu aquela importante disputa lá nos Estados Unidos, a única coisa estranha que você se lembre que aconteceu pode ter sido a crise sanitária. Mas eu digo para você, aconteceram outras coisas estranhíssimas e a primeira coisa que acontece antes da crise sanitária foi aquele líder iraniano, grande líder lá bélico, que foi eliminado por um drone dos Estados Unidos. Aquela ali já foi a primeira coisa estranha que aconteceu naquele ano. E eu digo para vocês, nesse ano tão importante aqui para o Brasil, e é claro que o que for definido aqui no Brasil pode influenciar todas as outras nações do mundo que estarão ali dependendo da energia e da comida brasileira, já tem muita coisa estranhíssima acontecendo. Nós estamos vendo agora essa questão aí dessa nova enfermidade aparecendo, essa questão aí da varíola dos macacos aí, muita preocupação. Lá em Portugal ali você já tem mais de 74 casos. Pode ser tudo um grande alarmismo midiático para fazer com que as pessoas continuem naquela sensação de medo constante, naquela sensação do conflito eterno, como é falado no 1984 do George Orwell, né? Onde eles têm ali para controlar a população uma estratégia de manter a população sempre num sentimento de um conflito constante, para se sentirem sempre desfavorecidas, desprovidas de meios de ação e dependentes do Estado e sem ali a sua autonomia. É o que a gente está vendo exatamente no mundo hoje. Então, pode ser que isso seja aí uma grande questão aí de manter as pessoas sempre com medo, e o medo você sabe que é o maior instrumento de controle que existe. Agora, Portugal você tem ali 74 casos já confirmados nacionalmente, 16 a mais do que tinha no dia anterior, né? E todas essas casos identificados entre homens entre 23 e 61 anos. É um negócio que realmente está preocupando muito, e o que a gente está começando a ver de nível estranhíssimo é que o pessoal de Moscou já começou a dizer que isso poderia ter tido origem em laboratórios nigerianos que são controlados pelos norte-americanos. Vocês acreditam? Olha o tipo de polêmica agora que está vindo. O chefe de proteção dessa área lá em Moscou levantou essa discussão aí, dizendo que os americanos já não é a primeira vez que eles violam essas regras e requisitos de biossegurança. E essa declaração foi feita à agência lá de Moscou, a TASS, e reproduzida pelo veículo de comunicação australiano Sky News, né? E ele está pedindo ajuda para a Organização Mundial da Saúde para analisar as atividades nesses laboratórios, ok? Então, olha só a que ponto já chegamos nesse ano de 2022, quando a gente acha que a gente já teve aí crise de novidade, né? Crise lá em Kiev, agora essa questão desse novo agente causador, e as coisas vão ficando só mais estranhas. Enquanto isso, nesse ano de 2022, nós estamos contemplando a maior cara de pau dos assim, candidatos a controladores do mundo, né? Daqueles que querem ser os controladores do mundo,
no Fórum Econômico Mundial, abrindo completamente os seus planos. A última estranheza que tivemos foi o CEO da Nokia, né, o Pekka Lundmark, ele dizendo que simplesmente a partir ali, chegando ao ano 2030, as pessoas não vão usar mais smartphones. Os smartphones estarão dentro dos corpos, ok? A partir de 2030. Nós estamos vendo ali uma declaração total da ideia de controle, né? Eles estão querendo controlar, monitorar tudo. Já vimos ali a ideia de rastreamento do consumo de carbono, tudo onde a pessoa foi, o que ela comeu, o que ela comprou, o que ela consumiu, para poder fazer o levantamento de quanto carbono que ela está gastando, quanto carbono que ela está financiando, para saber, é claro, lá na frente se ela vai ter esse crédito social. É claro que eles estão colocando isso lá para o ano de 2030, mas essas agendas internacionais de controle cada vez mais estão se acelerando de forma impressionante, uma vez que parece que, assim como a crise sanitária iniciada em 2020 acelerou em muito a agenda do controle internacional, também essa crise em Kiev acelera demais as mudanças que estavam sendo programadas. Quais mudanças são essas? A divisão entre o mundo ocidental e o mundo oriental. Na verdade, uma divisão exatamente conforme nós lemos no livro 1984. Não tem um grande governo global único. São 3 governos diferentes em 3 regiões diferentes ali, debaixo de um controle, um monitoramento total. A primeira região, a Oceania, que se refere mais ao Ocidente. A segunda região, que é a Eurásia, que se refere a um controle de toda a Europa, indo de Portugal até a Sibéria, né, que seria essa liga ou esse império eurasiano controlado por Moscou. Depois você teria a Lestásia. Lestásia seria mais ali o Oriente Médio, né, o Dragão do Oriente, Japão e por aí vai. Então, por incrível que pareça, o mundo está se configurando exatamente naquilo que George Orwell havia previsto. E a gente pergunta onde é que entra o Brasil nessa história. O Brasil, dentro desse mundo aí do 1984, ele é muito importante porque ele é o fornecedor de matéria-prima para a Oceania. E a Oceania é quando os americanos e os ingleses controlam toda essa região global. Nós estamos vendo isso, né, com a saída de Moscou do sistema de pagamento internacional, que é o SWIFT, e agora eles se unindo lá com o Dragão do Oriente para poderem usar o pagamento internacional do Dragão, que é o UnionPay. Então, a ideia de que nós estamos vendo hoje no mundo é controle. E controle se relaciona principalmente, nesse momento, ao controle energético e ao controle do alimento. Energia e alimento, Brasil. Brasil, disputa importante esse ano. O que for definido esse ano, a pessoa que estiver na cadeira a partir do ano que vem pode facilitar em muito o controle internacional sobre os nossos recursos naturais e sobre a nossa energia, ou pode dificultar. E eu garanto para você, as potências internacionais farão de tudo que tiverem ao seu alcance para poderem garantir o controle energético e alimentício do Brasil. Veja o que está acontecendo lá na Europa agora. Decidiram deliberadamente iniciar um conflito para ver quem ia disputar o controle energético sobre a Europa, que estava na mão de Moscou e ia ser consolidado por aquele gasoduto Nord Stream 2, que ia sair direto de São Petersburgo para a Alemanha, passando diretamente pelo Mar Báltico, sem ter que pagar pedágio em nenhum país. Foi interrompido com o início desse conflito para a alegria dos americanos e para a tristeza do governo de Moscou. Agora, eu digo para vocês, a nova fronteira é o Brasil. E a gente precisa ficar muito atento, porque do jeito que está sendo falado lá em Davos, lá no Fórum Econômico Mundial, sobre controle, do jeito que eles estão disputando quem vai ficar comandando a zona de influência aqui nas Américas, com o Dragão tentando controlar as Américas pela nova Rota da Seda, a Belt and Road, né, a iniciativa Belt and Road, os americanos tentando contornar isso com essa cúpula das Américas agora, que eles estão chamando o Brasil para participar, e também o governo de Moscou tentando garantir a sua influência aqui sobre o Brasil também. Você vê que o Brasil está sendo disputado ali por muitas potências internacionais. Isso coloca uma preocupação
sobre nós em termos de tecnologia, em termos de operações de bandeira falsa, em termos de operações psicológicas, em termos de controle de narrativa. E a narrativa já está sendo totalmente controlada quando você tem frieza para analisar como está caminhando o discurso público, a fala pública. Você vê claramente o dedo de cada um desses setores que querem morder o controle do Brasil. E aí que eu pergunto para você, você acha que essas potências internacionais vão efetivamente conseguir um acesso total à energia e ao alimento brasileiros? E você acha que nós ficaremos debaixo de qual zona de influência? A zona de influência norte-americana, a zona de influência lá de Moscou ou a zona de influência do Dragão do Oriente? Qual dos três será que ficará ali como uma nuvem pairando sobre o Brasil? Ou será que o Brasil consegue manter a sua soberania? Será que a gente tem força suficiente para manter a nossa soberania? Nós estamos aí diante de uma questão existencial para o Brasil. O Brasil tem o que o mundo precisa e o mundo não vai deixar isso ficar na mão de um líder que não esteja pronto a entregar tudo de mão beijada para os grandes interesses internacionais. E aí, você acha que vai ter encrenca? Você acha que vai ter briga? Você acha que vai ter disputa? Ou isso vai ser tudo vencido na diplomacia e no comércio? É o que eu quero perguntar para vocês diante desse cenário caótico que está se desenhando a nível internacional. O que você acha? Deixe sua opinião aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus, examine suas coisas, retenha o que é bom. Daqui a pouco às 9h15 a gente tem mais uma aula exclusiva lá do curso aberto para todo mundo, Desconstruindo a Revolução Cultural, a restituição do cristianismo à vanguarda da filosofia, da ciência e da cultura, no meu Instagram. Por isso eu te convido para me seguir no Instagram, link aqui embaixo. Te convido para fazer a sua pré-inscrição no Claus, Cristianismo, Linguagem e Autonomia na Sociedade, um curso maravilhoso que a gente vai inaugurar no dia 9 de julho. E te convido também para você dar uma olhada na promoção na Livraria Daniel Lopes, onde a gente continua com livros ali com até 60% de desconto. Dá uma olhadinha nos links aqui embaixo, me diz o que você acha sobre esse conteúdo que eu trouxe agora. Fiquem com Deus, examine todas as coisas, retenha que é bom. Até às 9h15 lá no Instagram. Um abraço, valeu!